Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, você sempre com a gente neste horário da 1h30 da tarde, tradição do debate político, não é? E das discussões dos temas que formam sempre a pauta aqui da nossa cidade, claro, da região metropolitana, e os temas e assuntos de interesse nacional também. Lembrando que de segunda a sexta, sempre a nossa reprise aqui na Santa Cecília TV, a partir das 8 da noite, para você conferir, caso não tenha acompanhado, evidentemente, a discussão, o debate, o ponto de vista ao vivo, tá certo? Bom, discussões sobre a cidade, né? Temas importantes aqui, não é? Habitação, segurança, a questão política, não é? Que envolve aí o país, esses acontecimentos todos, enfim, muita coisa para a gente colocar em discussão nesta quarta-feira. E com prazer recebendo dois vereadores aqui à Câmara Municipal de Santos, aqui à minha esquerda o vereador Geonísio Aguiar, nosso Boquinha, do PSTB, participa conosco. Prazer recebê-lo, tudo bem, Boquinha? Tudo bem, graças a Deus, é um prazer estar aqui na bancada junto com vocês de novo, para que a gente possa discutir um pouco os problemas da nossa cidade. Aqui à direita o vereador Braz Antunes, vereador do PSD de Dado, né? Que também participa com a gente nesta edição do Ponto de Vista. Tudo bem, Braz? Tudo bem, Boturão, Marcos Santana, meu colega Boquinha, é um prazer poder retornar aqui esse programa resistente aí da política regional. Muito bacana, muito bom participar aqui. Muito bem. E lá na ponta sempre o Marcos Santana, atento aí às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação sempre importante com a gente também, né? Tudo certo aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, boa tarde especial que nos acompanha ao vivo, Ponto de Vista. Quero convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores também podem ser consultadas na internet, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Lembrando sempre, hoje é quarta-feira, tem lá a sessão do STF, né? Pode ser colocado em discussão as tais ADCs, tem lá os pedidos de habeas corpus para Paulo Maluf e para o ex-ministro Antônio Palocci, e já diz o site do antagonista, não é? Mais anti-Lula e mais anti-PT, eu acho que é impossível, não é, na vida, do que o antagonista, mas diz lá o site do antagonista que por trás do HC do Maluf está também uma estratégia para tirar Lula da cadeia. Enfim, não adianta a gente ficar aqui avaliando, né, nem chutando mais, porque eu acho que tudo que a gente imagina que possa acontecer, às vezes o quadro se revela. Ou aquilo que a gente acha que não vai acontecer, não, isso não vai acontecer, não vai chegar nisso, aí chega mesmo, né, Boquinha? A gente está acompanhando realmente um momento inusitado. É verdade, inusitado e triste, né? Porque quando a gente encontra a maior corte do país, os maus exemplos que estão dando, tudo que hoje se discute lá não é sobre a Constituição, virou mais juízes penais discutindo crimes do que a própria Constituição, em defesa da Constituição, tirando dúvidas. É muito triste, infelizmente, o que a gente anda vendo e assistindo pela televisão, das maneiras das posições que são tomadas, né? As divergências da própria lei. Esperamos que todo mundo dá a entender que o Lula não ficaria preso nem 10 dias, né? Que seria muito triste isso para o país, né? Mas vamos aguardar para ver o que acontece. E o vereador Braz, acompanhando tudo isso também com a gente, né? O Braz sempre ligado a questões políticas, desde a época do pai, não é? Também, o pai é secretário municipal, Secretário. Enfim, né? E vereador também. Vereador por 6 mandatos. 6 mandatos, presidente lá do Sindicato dos E o Conferentes. Braz é antigo na política, né? Veterano na política, muito, desde não criança. muito. Desde criança acompanha a política, tá certo? Junto com o pai. Mas realmente é um momento muito diferente do que a gente estava acostumado antes, né, Braz? Muito diferente, porque eu acho que o tribunal assumiu um papel de protagonista do cenário político eleitoral brasileiro e talvez não tenha esse, não vou dizer o preparo, né? Quem sou eu para dizer do preparo técnico deles, mas talvez não tenham aquele respaldo popular, né? Porque são indicados pelo presidente da República de plantão e a gente nota, né, visivelmente, tendências político-partidárias dentre os seus membros. Haja vista que muitos, quando saem do tribunal,
se filiam a partidos políticos, né? Isso é uma coisa normal, uma coisa legal, uma coisa, mas eu não sei se no Supremo Tribunal Federal, se isso devesse acontecer, porque a população às vezes não dá a importância necessária para isso, mas talvez esses cargos lá ocupados pelos digníssimos ministros devessem ser cargos de carreira, né, do governo federal, ou até então, se querem ser tão protagonistas, que sejam eleitos pelo povo, né? Porque o que a gente nota é que para muitas coisas semelhantes, dois pesos, duas condutas diferentes, né? Então eu acho que nós estamos assistindo a tudo aquilo que a gente não gostaria de ver no Brasil, mas eu acho também, Boturão, Marco, Boquinha, que a gente precisa passar o Brasil a limpo, não só na área política, nós precisamos revigorar a população brasileira, animar, trazer um gesto de esperança e que a gente possa mudar o seio da população, o nosso comportamento. Acho que isso pode ser benéfico para o Brasil se nós tirarmos uma lição disso. Agora, se no dia seguinte continuar do mesmo jeito, não adianta nada. Acho que na questão da esperança, né? Nas lágrimas do jornalista Chico Pinheiro ao anunciar a prisão de Lula no Jornal Nacional do último sábado, que gerou uma encrenca danada na Globo, enfim, uma nota do diretor-geral de jornalismo da emissora, enfim, para que evitasse esse tipo de coisa, comentários pelo Facebook, enfim, retrata realmente a situação caótica que caiu o país depois da desmoronar, não é, o governo petista, da maneira como caiu, como ruiu, né, e todas essas acusações e que geraram a prisão aí do ex-presidente, né? Lamentavelmente, o presidente da Esperança foi parar na cadeia, né, e a sua sucessora quase que joga o país à bancarrota, né, porque deveria ter feito os ajustes necessários de um governo para o outro e resolveu governar. Aí, quando resolveu governar, a gente viu que, na verdade, era gato por lebre, né? Aldo Neto, jornalista, companheiro nosso, mais uma vez, está com a gente também lá na ponta. Tudo bem, Aldo? Tudo bom, Edgar. Estava ouvindo atentamente aí a fala dos vereadores e sua sobre esse episódio aí. Eu não vi nada demais no choro do companheiro Chico. Porque viver num país que o ex-presidente é preso por corrupção, não sei quem é que está feliz. Eu, pelo menos, não estou. Muito bem. Na verdade, a confusão da Globo se deu mais por conta dos comentários do Chico Pinheiro nas redes sociais, né? Porque o áudio no WhatsApp. O áudio no WhatsApp, né? Porque, na verdade, é insuportável você acompanhar um monte de gente cretina, né? Que não tem o que fazer na vida. E colocar a figura do Lula como se ele fosse o pai de toda a corrupção da história da humanidade, né? Ou pelo menos do nosso país. Isso não existe, entendeu? Claro que houveram envolvimentos, houve ligações espúrias, equivocadas. Lula jogou a política na lama, unindo o governo dele a Zé Sarney, a Renan Calheiros, a Paulo Maluf, Fernando Collor, ressuscitou o Collor para poder eleger a Dilma, Romero Jucá, essa gente, a pior espécie da política brasileira, que a gente achava que estava meio escanteado aí, porque morrer eles não morrem, né? Só quando vão para o caixão, mas deixa os herdeiros para continuar na mesma saga, né? Mas a gente achava que estava meio escanteado, o Lula ressuscitou todo mundo e, sei lá, Abraham Lincoln comprou metade do Congresso americano para poder aprovar o fim da escravidão nos Estados Unidos. Então, para alguns, os fins justificam os meios, né? Ora, Edgar, se questiona muito, aliás, a postura do Supremo Tribunal Federal, dos ministros, vem sendo muito questionada, recebe tiros de tudo quanto é lado, né? E um dos tiroteios vem justamente de Curitiba. E o juiz Sérgio Moro, ainda que de forma sutil, de forma até um pouco dissimulada, ele desfere sérias críticas a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Principalmente em relação aos ministros que defendem, que são contra a prisão em segunda instância, a concessão de habeas corpus. Então, não me admiraria, eu não ficaria surpreso se o Supremo concedesse um habeas corpus ao presidente Lula e o juiz Sérgio Moro decretasse a prisão preventiva do ex-presidente Lula. Em outro caso, o caso do sítio de Atibaia, que, aliás, o presidente Lula é alvo de 8 investigações. Então, se o Supremo liberar o presidente Lula por intermédio de um habeas corpus, eu acho que a chance do Sérgio Moro decretar uma prisão preventiva para manter o
ex-presidente Lula na cadeia são grandes. Muito bem. Quer completar alguma coisa, Eldo? Não, você estava falando bem aí da questão hereditária na política. Nós temos aqui na mesa 2 exemplos. O Braz, que é filho do saudoso vereador Nelson Tunes Matos, que hoje, né, Braz, recebeu uma bonita homenagem lá no Sexta-feira. Sexta-feira Agora, né? Ótimo, então estou antecipando. Sexta-feira, o presidente Marco Chances do Sindicato dos Conferentes está fazendo uma justa e tardia homenagem ao Nelson, que foi presidente mais de 10 anos lá do sindicato, vai dar o nome da sede ao sindicato. Não é obra nova, é o prédio que está lá, mas é um reconhecimento. O lugar que ele viveu, né? O Braz é filho de vereador, o próprio Boquinha, o pai trabalhou muitos anos na Câmara, na Prefeitura, o irmão foi secretário municipal. A política aqui no país é caso de DNA ou as pessoas precisam ter preparo, estudar? Como é que é isso? Ou essa vivência que vocês tiveram com os parentes foi importante para estarem aptos para o cargo hoje? Eu acho que a vivência, ela ajuda, né? Porque, enfim, por exemplo, no caso do meu pai era motorista na época que os vereadores... Tinha um carro. Tinha carro, ele era motorista da Câmara. Na época boa, né? E no caso do meu irmão, também, como quase todos os outros que eram concursados, no caso do Ricardo, que hoje é falecido, entrou na Câmara como contínuo e foi até o cargo de diretor geral da Câmara. Então, você acompanhar, ir às sessões, essas coisas todas, claro que vai dando gosto, do modo geral, à vida pública. Mas a gente tem também outros exemplos que as pessoas têm, de repente, um ou outro membro político e acabam não aderindo. Né? Acho que o meu também tem muito, acho que do diretório acadêmico que fez com que a vivência da parte da universidade, essas coisas todas, fosse um caminho para que me levou à política e nem tanto os laços familiares. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, né? Um gosta muito de política. Meio radical, às vezes, e tal, em certos pontos, enfim, né? Mas gosta muito de política, essa coisa toda, enfim. Tem lá as 2, 3 figuras que ele acha interessantes, e o resto critica todo mundo, aquela coisa toda. O mais novo, apesar de ter sido o presidente do... Diretório acadêmico? Não. No colégio você tem o... Atlética, o Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil, né? Do colégio onde ele se formou, onde ele estudou, né? Odeia política partidária. Odeia política partidária, não pode nem ouvir falar de político absolutamente nenhum, aquela coisa. Quer dizer, assim a coisa funciona, né, Braz? Primeiro, cumprimentar o Aldo, agradecer as palavras que ele falou do meu pai, que eu também considero uma justa homenagem por ter visto a trajetória dele e muito dinâmico e muito forte em favor dos conferentes do Porto, né? E antes de responder a pergunta do Aldo, enaltecer aqui o pai e o irmão do Boquinha, que eu conheci os dois, foram funcionários públicos exemplares, né? Eram do relacionamento do meu pai também, e se davam muito bem, são realmente exemplares. No meu caso, foi diferente. Eu acho que não tem a ver com DNA, porque, na realidade, a família do político, Aldo, Boturão e Marco, ela sempre fica apreensiva o dia que ele vai dar o primeiro passo, que é a eleição, e mais ainda o dia que ele vai se despedir da política. É o que a família fica esperando, né? Qual vai ser a última eleição? Qual vai ser a última eleição? E na minha casa era isso, a minha mãe, minha irmã, minha avó, todos nós ficávamos muito apreensivos. A política desgasta muito, você fica muito exposto. E eu já cresci sabendo que política eu não queria. Eu gostava de ler, gostava de me informar, política eu não queria. E eu fui traído por esse fator, talvez tivesse alguma coisa assim já no sangue, porque fui ser presidente da Associação dos Dentistas já com mais de 45 anos, e lá as pessoas começaram a identificar que eu tinha um potencial político, que eu devesse tentar alguma coisa a mais do que ser presidente da associação, para que ajudasse a classe. Diretor acadêmico, você não foi sempre. Foi presidente, não? Não, presidente não, mas sempre fui muito ativo. Muito ativo. Já é um sinal. Eu acho que eu renegava a política. Por causa dessa coisa familiar. Por causa dessa coisa familiar, mas no fundo eu acho que gostava, e aí aflorou com mais de 40 anos. Quer dizer, eu entrei na política, na maioria das vezes que a gente vê as pessoas, bem mais tarde do que a maioria dos políticos, né? Mas eu acho que foi de uma maneira consensual. Tanto é que
Quando eu fui candidato, Boquinha, as pessoas não sabiam que eu era filho do Nelson Matos. Porque o meu nome sempre foi Braz e as pessoas acham que Braz é sobrenome, mas é o meu primeiro nome, né? E o meu nome de campanha sempre foi Braz. E quando eu ganhei a eleição, teve uma jornalista que foi lá fazer uma matéria com os filhos de político. Naquela época era o Marcelo Del Bosco, o Fabião, o Marquinho De Rossi e eu, né? Naquela legislatura de 2005. Então a minha história foi um pouco diferente aí talvez da maioria, né? Muito bem. Política é uma arte bonita, embora hoje esteja aí relegada à lama, não é? Porque todo mundo achincalha a política de todas as formas, de todos os jeitos, mas não é verdade. Tem muita gente séria, muita gente que quer fazer política boa, política do bem, muita gente tem esperança que tenha um país melhor um dia, né? Para os filhos, para os netos, para os bisnetos, seja lá para quem for, né? Uma sociedade menos injusta, com esse abismo social se diminuindo algum dia na face da Terra. Né? Não só Brasil, não, hein? Não, é todo país, lugar não. assim. Eu queria ainda nessa linha fazer uma pergunta para o nosso vereador Boquinha. Ele que é um vereador que é eleito aí com a base no BNH, no comércio e muito nas igrejas, né? E ainda nessa linha de família. O seu filho, o Matheus Coimbra, conhecido como Tenente Coimbra, se filiou dia 7 agora ao PSL, é candidato a deputado estadual pelo PSL, o PSL do Jair Bolsonaro, que é uma liderança que defende radicalismo que vai em confronto às questões cristãs, né? Como é que você lida com isso dentro de casa, com o filho, com o Bolsonaro e você tão ligado assim nas igrejas? Olha, orientando bastante. Ele quando informou para mim, enfim, para a família que tinha vontade de sair candidato, porque teve um convite por estar no Exército, essas coisas todas, eu falei, filho, mas essa linha não, mas é a linha da qual eu tenho uma identidade política, concordo em muitas das coisas que o Bolsonaro, enfim, segue e acabou se filiando, e é verdade, no PSL. A gente tem conversado bastante, até porque foi um pouco o que o Braz falou. A preocupação, às vezes, de se empolgar, e a gente tem muita derrota, tem muita dificuldade, tem muita coisa que tem que explicar, e é verdade. A maioria de alguns padres que souberam e já estão comentando, mas o seu filho está, acompanha as linhas do Bolsonaro? Numa grande parte, sim. No que se diz respeito, principalmente na segurança, ele tem um entendimento muito forte que as coisas precisam mudar. Esse país não pode ficar nessas anarquias que a gente anda vendo, né? Que a gente tem uma democracia que, a certo ponto, já virou uma anarquia, né? Esse suposto direito de todo mundo achar que pode fazer tudo da maneira que ele pensa, não da maneira que a lei assim exige. Mas é um jovem, né? Estou fazendo com que, de repente, ele se aprimore e temos que apoiar. Não, a gente né? tem que abrir a cabeça, evidentemente, e entender a posição de cada um e respeitar, evidentemente. Agora, eu só lembro assim, essa semana agora, segunda-feira, não estou enganando, é greve na França. Sim. Greve. Acabou, a coisa é diferente, a questão previdenciária, a questão salarial e reajuste de... Não é do jeito que vai prejudicar uma determinada greve. A rua, confusão, briga, quebra-quebra, acontece, sai um pouco da mão da polícia, essa coisa toda. Aqui fica todo mundo espantado. Quebraram não sei o quê, destruíram não sei o que lá, quebra-quebra, o pessoal está em greve. Meu filho, no mundo inteiro acontece, no mundo civilizado inteiro. É assim que acontece. Vai na Argentina, em frente à Casa Rosada, os caras só não põem a Casa Rosada abaixo porque respeitam o simbolismo, a simbologia do governo argentino. Vai em Montevidéu, você vai a Colômbia, a Bolívia, ao Chile, onde for, a Espanha, a Portugal, enfim, é assim que funciona. A Itália. Na Itália os caras só faltam botar o Roma abaixo, sabe? E aqui fica essa frescura danada, porque você não pode infringir a legislação, as pessoas não podem... Claro, ninguém quer que saia ninguém na rua por quebra-quebra. Por confronto, evidentemente, não é bom, pode ser gente morta, evidentemente. Não. Mas sabe... E uma coisa interessante, Boturão, que você está falando... É um atraso completo, é um país achincalhado pelo mundo inteiro.
por ser esse país aí, de tanta gente na miséria, de políticos corruptos, e essa mentalidade velha, arcaica e superada que a gente pratica aqui, sabe? É uma coisa interessante que você falou, e que a gente tem, se for olhar os registros históricos, há algum tempo atrás, quem ia para as ruas eram os partidos da clandestinidade, na época da repressão. Hoje não. Você vê vários movimentos ligados à política, mas que não são partidos políticos, estão indo para ruas, com pessoa de classe baixa, média, alta, quer dizer, não tem mais a esquerda ou a direita. Quem está indo para a rua é o brasileiro indignado, né? A gente não espera que tenha um confronto, nada disso. Mas ir para a rua é salutar. Lá na Argentina, como você falou, é o panelaço, né? Então, as senhoras vão para a rua, elas têm a panela. Eu tinha um argentino já falecido, morou muitos anos aqui em Santos, me contava muito que era do meio de comunicação, o Charles Martinez, que a mãe dele tinha guardada lá a panela e duas, três panelas guardadas como se fosse no guarda-roupa. Para o dia que tinha que sair, já saía, né? É uma figura. Agora, Charles, o que é importante, Mas, é realmente importante fazer O Charles olhava o seu nome quando ia fazer a entrevista, ou não lembrava? Isso é uma piada que fala. Eu me dava muito bem com o Charles. Eu fui um introdutor do colonismo social aqui na cidade, em Santos. Gostava muito dele. Agora é importante. Engraçado, gente boa. É importante, Boturão, garantir o direito das pessoas se manifestarem na rua, mas também garantir que as pessoas se manifestem com consciência, né? Porque, infelizmente, uma parte da população sai às ruas... Para quebrar. Não, ao contrário, como se fosse um acontecimento social, como se fosse uma balada. Inclusive, micareta. Uma micareta. Quando o ex-presidente Lula foi preso, houve uma manifestação na Avenida Paulista e algumas falaram assim, estou aqui porque é sexy ser contra o Lula. Quer dizer, a partir daí não tem... A pessoa tem que ter uma consciência do que ela está reivindicando, contra o que exatamente ela está protestando. Não sabe nem o que está falando, entendeu? Virou moda bater no ex-presidente. Tem tudo aquilo que a gente discutiu aqui segunda-feira. Também, os especialistas colocaram claramente. Não tem como fugir. Houve a confissão, processo, né, houve a confissão do Léo Pinheiro, enfim, dizendo que o apartamento era para ele mesmo. Ficou difícil a situação do ex-presidente. Agora, daí para frente, você ir para a rua... fazer panelaça, ou buzinar, voltamos já na sequência do Ponto de Vista, em instantes. De volta aqui a sequência do Ponto de Vista, vereador Dionísio Aguiar Boquinha conosco, né, lá na Ponto Aldo Neto, aqui com a gente o Brás Antunes, também vereador, o Boquinha do PSDB, o Brás do PSD, de dado, né, e lá na Ponto Santana, sempre atento aí às questões das redes sociais, né. Bom, essa questão importante me lembrou aqui o Boquinha, né? De uma declaração aqui do promotor de meio ambiente aqui da cidade sobre os armazéns 1 a 8. Os armazéns 1 a 8 é uma novela, não é novela mais, né? Sei lá. Minissérie também não pode ser. Virou um filme. Netflix. Na Netflix, seriado, enfim, é interminável, porque haviam lá uma série de projetos, uma série de possibilidades, um Porto Madeiro, só não tem mais capítulos que o quê, seriado da Ligação Seca Santos e Guarujá. Agora, Mas tá quase chegando. A Ligação Seca é mais antiga, né? É a tal lenda urbana, né? Ambos são duas lendas urbanas que não se resolve de maneira nenhuma. Mas, com relação à Ligação Seca, eu acho que vem uma solução aí agora com o governador Márcio França, e já tinha sido anunciada pelo governador Geraldo Alckmin também, né? Mas, Boquinha, tem uma audiência pública hoje, é isso? Com relação aos armazéns 1 a 8? Temos a partir das 15 horas de hoje, até porque foi um pouco o que você falou. Lá atrás, né, se fez um projeto, se contratou um projeto, se não me falha a memória, naquela ocasião se pagou em torno de 2 milhões pelo projeto dos armazéns. Aí, no mês passado, há uma matéria nos jornais que a secretaria teria um outro projeto que iria apresentar. Aí nós a gente tem uma comissão especial de vereadores, entramos em contato com então, o secretário, Júlio Eduardo, com o Glauco, que viessem expor na Câmara qual seria esse projeto. E, surpresa, no sábado, o Ministério Público faz um TAC com a Codesp, pelo menos isso que foi noticiado, sem a participação da Prefeitura, e o Ministério Público autoriza que seja demolido
alguns dos armazéns ali, de 1 a 8. TAC, para quem não está lembrado, é o termo de ajustamento de conduta. De conduta. Só que quando ele ocorre isso, eu fiquei assustado, porque mesmo que não esteja tombado, ele está no envolto, o próprio Condepasa não conhece, a secretaria, informalmente, e acredito que vai haver uma confirmação hoje na Câmara, desconhece também o projeto da CODESP. A CODESP, por outro lado, e o próprio Ministério Público não estão reconhecendo que já foi pago um projeto, o que poderia ser aproveitado, porque esse projeto que tinha sido feito é dinheiro público que foi gasto lá atrás, né? Que era o Porto Madeira. Então, virou... Tive um projeto que era o Marina Porto de Santos. De Porto Valongo. Porto Valongo e o Marina Porto Santos. Santos. Que tinha o mergulhão incluído, essas os dois coisas. tinham, acho. Os dois tinham. Um foi o ex-prefeito Papa, que anunciou, eu lembro. Sim, que fez todas as tratativas, que fez o projeto. Um grande evento. Nessa oportunidade nós fomos, eu lembro muito bem, no Armazém 1, Boquinha. Fomos lá. Fomos ali à beira-mar, né? Junto com o ministro, com os representantes da CODESP. Inclusive, lembro muito bem que o prefeito, na época, o ex-prefeito Papa, trouxe o Amir Klink, porque, não ali no dia, mas para dar uma palestra lá no Valongo, não sei se você lembra, porque ali a intenção era não só fazer um complexo turístico, mas uma escola naval, né? E também uma escola também de reparos navais e uma escola naval também, como tem no Rio de Janeiro, né? E tudo isso foi através, como o Boquinha bem falou, através de um acordo e de um contrato para que se fizesse um projeto para isso. Nós fomos lá, visitamos, o ministro tem fotografia, foi... Não faltou o ministro visitando lá. Uma vez veio o ministro do Turismo, do Esporte, não sei o quê. Veio todo, veio isso. Foi lá. Então nós precisamos identificar bem isso, acho que nessa audiência que o Boquinha vai presidir, serve muito bem para que a gente... É uma área muito degradada, é uma área que é perplexo, nós estamos entendendo que então ela não é tombada. É da União. É da União, né? E como é que nós vamos fazer isso? Porque se demolir, colocar no chão, o que é que vai ser erguido? O que eu li é que o material de demolição vai ser usado nos armazéns de 1 ao 4 para que seja edificado, né? Agora, dos 5 ao 8 são os armazéns que serão demolidos, né? Então, a gente precisa ter essa visão do que será feito, né? Na verdade, Brasil, eu particularmente até defendo que poderia colocar embaixo, mas o que está chamando a atenção é que o Ministério Público faz um TAC, ele e a CODESP, e não houve, e sem consultar o poder público. Então, por exemplo, o Ministério Público, já vou dar, a própria CODESP, e verdade seja disse, esse atual presidente da CODESP hoje, ele está tirando algumas coisas milagrosas. A gente está tendo problema do armário. Porque ele encerrou o mergulhão. Nós estamos tendo agora. Uma declaração. Não, mas Braz, nós estamos tendo um problema. Fortuna, né? Não, sim, mas. No mergulhão até fez. Como é que vai enterrar algo que nunca abriu? Eu acho que até o projeto até deu um enterro de quinta categoria. Até Errou o projeto. Não, mas tudo bem. Alguma coisa que estava em 800 milhões tem que rever realmente. Agora, por exemplo, a gente já está tendo algumas dificuldades em áreas da União que o escritório do SPU tinha acertado para passar para a municipalidade, ou seja, para construir casas populares e tudo, que a CODESP está intervindo, que agora quer a área, virou uma coisa maluca. E se confirmar tudo que saiu noticiado no sábado, da qual, volto a repetir, Ministério Público e CODESP assinam um TAC sem ouvir a Prefeitura, sem ouvir a própria Câmara, sem aproveitar o projeto que foi gasto e ainda colocar, não, demole. Por próprio parte do presidente da CODESP, o Alex Oliva, vai participar? Está convidado? Está convidado. Mas não vai. Não, acredito que não, mas que pelo menos vá algum técnico. Pelo menos a gente espera que vá algum técnico lá. Tem que se falar a verdade dessa história toda, né? Não dá, mas quem viveu nos anos 90... viu todos os políticos da cidade, não importa a tenência. Regionalização do porto, regionalização do porto.
que não é novidade nesse país, porque o Porto de São Sebastião, quem administra é o governo do Estado. Aí o que acontece? Quando assumem o poder, tem a caneta na mão para pegar e decidir, o que fazem? Fazem o que acusam o atual presidente, que quase aí veio visitar a quadrilha que foi presa, porque aqueles países prende para se soltar. Que é o dono do porto, foram dividir cada um o seu pinhão. Cada deputado eleito que defendia a regionalização do porto, quando o partido deles assumiu o poder, ficou com a sua diretoriazinha lá e virou as costas para o discurso que tinha aqui, que não era para eles, não. Era para o povo de Santos, é para os conferentes que estão fazendo greve, é para os estivadores que estão aí com dificuldade para arrumar emprego. E se virou-se as costas para esse assunto e deixa como está. A Codesp, o Porto de Santos, gera bilhões para o país, investe zero aqui. Nossa entrada da cidade está parada, não é por falta de obra, é porque está cheio de caminhão lá para chegar no porto e ninguém faz uma ligação seca nem para a margem do Guarujá e nem para facilitar a entrada aqui. E ninguém discute isso, e vem todo mundo aqui pedir voto. A culpa é do Michel Temer, que era o dono do porto que vizinho? Pode até ser, mas se interessou e tiver no mandato, foram lá e pedir para não pegar o seu pedacinho e ficaram quietinhos. Isso aconteceu realmente aqui na cidade, acabaram todos depois não se reelegendo. Tinha que assumir compromisso agora aqui, Edgar, a gente tem eleição geral esse ano. Vai ser candidato a deputado federal? Vai ser candidato a governador? Vem aqui, assume o compromisso e cumpre. Está na hora de começar a cumprir os compromissos que se fazem. Não adianta vir aqui inaugurar a maquete de ponte, esquecer aí, foi. Deputado, eu me lembro até de uma conversa com o Márcio França, quando ele era deputado federal, ele estava em discussão aquele decreto da Dilma, dos portos. O decreto que alterou os portos. O Márcio falou, é difícil. Você tem 513 deputados, 13 conhecem portos. Tudo bem, 13. Edgar, pode ser difícil. Agora eu, que criticava tanto, vamos supor, sou candidato a deputado, criticava tanto que o Michel Temer mandava no porto. Eu não tenho medo de falar nome, não. Michel Temer mandava no porto. Me elegi deputado. Me dão uma diretoria lá e acabou a regionalização, tá tudo certo? A população tem que cobrar. Vai ser candidato a governador? Mas vai ser candidato a presidente? Vai ser candidato a deputado que vai estar aqui? Assume o compromisso com a cidade. Na reeleição. Cumpre. Deputado não tem como fazer sozinho, vai ter como brigar. Agora, não adianta deixar a briga. Na eleição seguinte foram punidos. Na eleição seguinte foram punidos. Todos esses que você está se... Foi punido. E até perderam todos. Só fazer uma defesa aqui sem autorização, mas eu acho que tem. Neste caso, sem uma procuração, o deputado Papa não indicou para a Codesp. Os outros dois deputados entregaram e diretor tá falando na Codesp. Do mandato atual. Neste atual mandato. Estou falando daqueles que defendiam a regionalização como um todo. Apesar que na fala de sábado do encerramento do Congresso de Municípios, pelo menos um candidato, que é o Alckmin, deu uma declaração de, caso seja eleito, fazer a municipalização ou a estadualização do porto do Brasil como um todo, mas principalmente no Porto de Santos. Chega a fazer isso antes do túnel também, que ele prometeu. Bom, Boquinha, o Aldo toca num ponto interessante com relação a essa questão dos armazéns 1 ao 4, que foi feito um acerto entre o Ministério Público e a Codesp, mas eu acho que é oportuno nessa audiência pública cobrar a responsabilidade, a participação do governo federal. Porque, na prática, a gente percebe muito bem que o presidente da Codesp, por mais que tenha boa vontade, que tenha capacidade, que entenda do porto, na prática, ele teve o seu poder esvaziado e é um mero zelador do Porto de Santos, né? Enquanto as grandes decisões, as grandes questões são decididas em Brasília. Então, nesse contexto, é fundamental chamar a responsabilidade o governo federal, o Ministério dos Transportes, para que entre nessa questão da revitalização, e não só da revitalização, de outras obras muito importantes do Porto de Santos, para que faça investimentos pesados para evitar, para solucionar problemas históricos no Porto de Santos. Vamos para um rápido intervalo, a gente retoma aqui na sequência o nosso ponto de vista, já já. Muito bem, sequência do ponto de vista, o terceiro e último bloco, a gente segue aqui tentando descobrir o mistério que envolve os armazéns de 1 a 8 na área portuária. Quero saber o seguinte, ô Boquinha, tem alguma ligação da estrada com esses armazéns que passe fora do território da cidade? Tem ligação direta?
rodovia com Não, área portuária? até tem, porque seria a questão, caso o viaduto saia do projeto agora da prefeitura... Não é isso que eu estou falando. Atualmente. Os armazéns estão lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. cidade. Não tem que passar pela cidade? Não tem nenhuma ligação. Se o direta com a prefeito estrada. proibia passar, ninguém mexe no armazém. Não, mas na questão, e até é uma fala apresentada, eu acho que isso Eu já sei foi que não uma... passa isso pela cabeça dele, mas Não, não custa dar uma ideia. Né? Deveria. Mas nesse aspecto, acho que já foi um ganho. Porque lá atrás, os terminais, as empresas, elas eram contra passar para a municipalidade os armazéns. Eles faziam briga para que queriam que lá fosse construído um outro terminal, enfim, para as empresas. E, na ocasião, o Ministério já tinha feito um acordo que de 1 a 8 seria voltado para o turismo. Para o turismo. Tanto que se conversou-se até a possibilidade da mudança do terminal de passageiros dos navios saírem lá de onde estava, vir para 1 a 8, o Concais. O Concais sairia de onde sairia está de lá, viria para cá, e aquela área hoje onde o Concais Passar libera... pelo centro da cidade. Mas, no caso, teria É uma menos condição ruim do que onde está. Da onde está. Até acho isso. E que também ali tem um conflito, por exemplo, teve ocasiões de você estar embarcando e ao mesmo tempo tá tendo soja de grão e você entrava num navio turístico Mas isso não se- recebendo todo o Isso acho milho que ou não a se soja sustenta, Boquinha. que tinha problema lá. Isso acho que não se sustenta, porque na realidade, se um terminal turístico tivesse que mudar de lugar, seria lá para a ponta da praia e tirar os grãos que estão afetando a população, o meio ambiente, a respiração das pessoas, né? Teria que fazer o inverso. Claro que não é numa canetada que se faz isso. Mas eu acho que o que nós temos à frente hoje é os armazéns. Nós temos lá, temos projetos, temos vontade, né? Acho que o governo federal precisa colocar a mão. E quando a gente reclama aqui na bancada do ponto de vista sobre um TAC entre o Ministério Público e o presidente da CODESP, a gente reclama porque nós somos santistas, vivemos na cidade e a cidade quer ser escutada, né? Nós queremos dar os nossos palpites. O representante da população politicamente é o prefeito e são os vereadores. Nós queremos dar os nossos palpites, nós queremos escutar a população através de audiência pública, como vai ter hoje. O que é que nós podemos fazer? Não basta somente numa mesa de um escritório falar, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Será que é o melhor para a cidade? Da onde virá o dinheiro? Que projeto é esse que vai onerar mais ainda os cofres públicos? Já que nós tínhamos há anos atrás um projeto pronto. Por que é que não se reaviva esse projeto? Por que é que não se faz aquilo que já tem em mãos? Porque aqui no Brasil, quando você parece que quer que as coisas não funcionem, você fala assim, olha, vamos começar do zero, vamos montar uma comissão, começar do zero e daqui para frente está valendo. Aí esbarra num ponto ali. E eu só quero alertar, Boquinha, principalmente aos seus telespectadores, que hoje em dia, o político, para levantar a mão e falar que vai fazer alguma coisa, ele precisa estar muito bem alicerçado. Porque hoje nós temos, graças a Deus, 220 milhões que eram técnicos de futebol, hoje nós temos 220 milhões políticos, né? Todo mundo é crítico a tudo que está acontecendo no Brasil. Então é importante essa fala e essa integração com a nossa cidade. Fala. Eu queria sair um pouco do mundo da fantasia, porque Porto Valongo, ligação essas coisas, Porto na cidade, isso aí, por enquanto, é mundo da fantasia. E falar um pouco da Câmara de Santos e dos assuntos que hoje afligem a população. Eu quero fazer uma pergunta para os dois, mas principalmente ao vereador Boquinha, porque é do PSDB. Vocês dois são suplentes de vereador. Estão no exercício do mandato, porque o prefeito Paulo Alexandre convocou 3 vereadores para trabalhar no governo, o Hugo Dupré do PSD, o que possibilitou o Brasil voltar para a Câmara, e o Sadal e o Cacá no PSDB, o que possibilitou assumir o cargo. Essa situação dá liberdade para vocês exercerem o mandato, ou vocês temem, às vezes, ter que se posicionar contra o governo e acabar perdendo o mandato? E se isso já aconteceu, alguma posição contra, se vocês sabem lembrar quando. E eu queria complementar a pergunta, que aí é o que acho que cabe ao Boquinha,
que é o assunto das fofocas da política da cidade de hoje, que se chama, atende pelo nome de vereador Kenny Mendes. O vereador Kenny Mendes trocou o PSDB pelo PP, aliás, já está anunciando, acho que desde antes de entrar no PSDB. E você, como é suplente, né, está no exercício do mandato, é um dos que se beneficiam no processo que o PSDB está anunciando que vai fazer contra ele. Eu acho o vereador é o primeiro suplente. Sou o primeiro suplente. O vereador Kenny, nessa última eleição, bateu o recorde de votos da cidade, vale lembrar que nessa eleição, a detentora do recorde anterior participou, que é a vereadora Thelma de Santos. E o senhor mesmo já foi beneficiado na legislação anterior, com o triste falecimento do saudoso vereador Marcos de Rossi. O senhor assumiu o mandato de vereador, ao qual foi eleito suplente pelo PMDB, mas já estava no PSDB. E agora está o PSDB pedindo o mandato dele por causa dessa quebra de fidelidade partidária. O senhor mesmo, eu não me recordo quantos partidos andou, mas eu lembro do PP, do PMDB e do PSDB. Você acha que essa briga em torno de fidelidade partidária, por mandato, é salutar para a população? Afinal de contas, o vereador Kenny teve votos para eleger ele, mais um, ainda sobrou. Não precisa a gente mudar essa situação política ou fazer política de uma maneira diferente? Olha, eu, particularmente, eu acho que a lei da fidelidade partidária não deveria de ter, mas hoje tem uma lei da qual obriga a pessoa se manter no partido, né? E da qual eu acho que quando você não tem mais ambiente dentro do partido, né, é como um casamento, você não tem mais... Não deveria nunca se separar. Mas quando tem o ponto que já não se aguenta mais, a única obrigação é você se separar da sua esposa e acontece com o partido, né? No meu caso, lá atrás, não foi... Eu me beneficiei numa fatalidade da morte. Eu já tinha saído do partido há 2 anos e a justiça reconheceu que o suplente, na ocasião, não era detentor do mandato, então não poderia ser aplicada a infidelidade partidária. Hoje, no vereador Kenny, e verdade seja dita... na justiça esse direito? Isso, a justiça que deu deu um despacho dizendo que o suplente não precisa ter fidelidade partidária, mas o vereador tem? Sim. Então, desculpa, temos que mudar a lei. Claro, porque se a lei, é uma lei diz que federal. é o partido que elege, você tem que estar no partido. Concordo. Porque se você pode mudar o suplente, se pode o vereador não... Ele não considera... Cadê a equidade da lei? A lei não tem mais equidade no país? De interpretação, né? A lei se interpreta. Não tem mais equidade. Ele interpreta para uns vale, para outros não. O suplente não é. Esquisito mesmo. Né? Mas foi meio esquisito mesmo, né? Foi o ganho. Até porque... O correto seria chamar o suplente do PMDB, né? Se você tinha mudar de partido... Porque chegou a assumir. Sim, mas aí o vereador foi na justiça discutir a questão. Ele não era do PMDB. Mas era da coligação. Era da coligação e também já estava fora do partido. Ele já tinha passado por 2 partidos. Se não fosse ele ou você, fosse qualquer outro. Então, isso é uma coisa completamente distinta. A outra é a situação hoje do vereador Kenny. E, diga de passagem, ele e a votação expressiva que ele teve na cidade foi e ajudou muito nós fazermos a maior bancada que a Câmara teve. É legítima. Agora, também é legítimo ele escolher o partido que ele queira. Dentro do PP e na soma de número, ele está fazendo conta matemática. Ele se elege... Você não ia pedir o mandato, não? Não, disso, né? então, ele não se deixa deputado. Nós vamos ficar aqui. Rapidamente. Nós vamos ficar aqui fazendo a campanha do vereador. Não é intenção, mas eu acho que a explicação... responder a pergunta do Aldo. Vamos falar em tese, porque se a gente tem que falar na tese, porque Então, todo mundo sabe que o vereador Kenny, que aliás deveria estar aqui na bancada hoje, repetindo o que o Santana disse ontem, claramente, Kenny foi convidado para participar, para explicar a carta que escreveu o PSDB e para explicar as críticas que recebeu ontem aqui do presidente municipal do partido, Flávio Jordão, que diz claramente que não tem 80% nem 90% de mentiras na carta escrita pelo vereador Kenny ao partido. Tem 100% de mentiras, que nada daquilo que ele colocou é verdade. Mas ele não quis participar, não quis vir ao programa, lamentavelmente, a gente registra isso mais uma vez. Claro. Mas vamos falar em tese, esquecer dessa história, porque vou ficar aqui fazendo campanha para determinar mas figura... Mas eu acho que só para responder para o Aldo, por exemplo,
essa preocupação, pelo menos minha, de não se favorecer, no dia 22 passado, eu, em reunião de bancada com todos os vereadores, todos assinaram um compromisso de ninguém pediria o mandato do vereador Kennedy. Coisa que se mudou completamente posteriormente, uma semana depois, mal orientado, uma carta que também é pública de todo mundo, que ele acabou publicando, da qual o partido hoje se acha no direito de pedir o mandato dele, que é o que diz a Braz lei. queria Não, eu quanto responder ao alguma coisa também? Não, quero sim, faço questão, porque o Aldo fez uma pergunta muito importante e eu gostaria de responder sim. Primeiro, quanto ao vereador Kennedy, eu não vou responder nada, porque é um problema que está afeto ao problema da relação dele com o PSDB. Eu, politicamente, socialmente, enfim, lá dentro da Câmara nos damos muito bem, não tenho problema nenhum com o vereador Kennedy, mas entendo que esse problema tem que ser resolvido aí no seio do PSDB. O que eu queria, na realidade, responder é que o Aldo perguntou por sermos vereadores suplentes, se nós temos a mesma liberdade. Eu acho que você chega num ponto assim da sua vida, eu não sou tão novinho, né? Ou você faz aquilo que gosta, e com carinho, com amor, e com liberdade, ou você não faz. Eu, com muita humildade, viu, Aldo? Não estou falando isso da boca para fora, me dou muito com o prefeito Paulo Alexandre, sou da base do governo dele, me dou muito com o vereador Hugo Dupré, gosto muito, fomos vereadores juntos, mas eu não tenho débito nenhum com o prefeito Paulo Alexandre e nem com o vereador Hugo Dupré. Eu tenho débito com as pessoas que votaram em mim e que me colocaram lá dentro na condição de suplente. Se eu não tiver liberdade, mas isso também eu gostaria de dizer que nunca ninguém lá dentro da Câmara, e o Boquinha sabe disso, nunca nem o líder do governo, nem o líder do meu partido, o Zequinha, nem o prefeito, muito menos o prefeito, nunca me pediram, nunca tentaram me tolher nenhuma situação. Eu acho que... tem prova disso, Aldo. Tem prova disso em votações, tem prova disso de bastidores, né? Os vereadores, a gente acaba convivendo. O questionamento foi em relação às trocas de partido, evidentemente. Eu acho, doutorão, que você... Só para concluir, é muito rápida, que você muitas vezes pode fazer uma ação que não é exatamente aquela que você concorda na plenitude. Mas se você não perder o foco daquilo que você quer, daquele seu objetivo, que na política é ajudar as pessoas, não tem problema nenhum. Às vezes por exemplo, às vezes numa votação, você tentar ajudar uma situação que é propícia para aquele momento. Agora mesmo teve o funcionalismo, ficou uma guerra, mas não tem dinheiro para pagar. Como é que nós vamos fazer? Vamos votar sim para receber palmas e depois não vai ter dinheiro para pagar. Aliás, o vereador da base de apoio do governo... Da carga viva. Dos bois. Da carga viva. Da carga viva. Aliás, viu, Braz? E é que eu concordo com você nessa posição. Eu fui muito vaiado, mas é o que eu penso, Aldo. Né? E ninguém me pediu para votar assim ou assado. Sim. Foi uma convicção, eu respeito os movimentos de defesa da vida animal, claro. Minha mãe me ensinou a gostar dos animais, dos bichos e tudo mais. Mas eu entendo que tem que ter regra, nós não podemos tirar o sofá da sala. Eu sempre brinco com aquela piada que tem, né? Nós temos que ter fiscalização e dar condições para que sejam embarcados, não acabar, porque senão vai para o Porto de São Sebastião, vai para o Porto do Rio de Janeiro, para o Porto de Paranaguá e os portos aí do Brasil, né? Bara, você está falando da importância da independência do vereador, da atuação do vereador na Câmara, na função de fiscalizar o Poder Executivo. E essa cobrança acho que é maior ainda quando o vereador faz parte da base de apoio, porque a população entende, interpreta de que existe uma proximidade, não vai exigir do vereador de oposição, porque já tem um distanciamento muito grande do prefeito que acabou ganhando a eleição. Agora, o vereador da base de apoio, por essa proximidade, ele recebe uma cobrança muito grande da população. Então, uma coisa é você fiscalizar apenas o prefeito, mas a função do vereador é fiscalizar o poder executivo de um modo geral. Às vezes é o chefe de uma sessão ali, um serviço público não está funcionando direito, e aí é muito importante que o vereador da base de apoio exerça essa função e não fique apenas botando panos quentes em tudo. Marco, eu acho que o importante de tudo que você está falando é para o bem coletivo, porque o Boquinha sabe muito bem que às vezes nós, parlamentares, somos usados para... existem, às vezes, tentativas de se usar para interesses particulares ou para pequenos
grupetos, né, pequenos favores. E a gente procura tentar essa fiscalização que você acabou de falar, que o benefício seja para a coletividade, né? O que eu vou fiscalizar, ou, enfim, ir em cima de você numa situação a quem eu estou servindo. É a coletividade, é isso. Né? Nós vamos discutir aqui, sexta-feira, viu, Aldo, um projeto importante aí que está praticamente pronto, foi debatido entre a Prefeitura, a Secretaria do Júlio Eduardo, Obras... Não, Secretaria de Serviços... Desenvolvimento Urbano. Vamos receber aqui o Glaucus, né? E a secretária adjunta, um cara absolutamente competente, né? E vai explicar direitinho para a gente aqui qual é essa proposta. Então, basicamente, é incentivar a construção civil a fazer empreendimentos e investimentos ali, ao entorno ali de onde passa, ou vai passar ali o VLT, as linhas de ônibus, essa coisa toda. Esse projeto já chegou ou não? Não, ainda não. Na casa ainda não veio para as comissões, ainda tem 2 audiências públicas e ainda precisa o aval do Conselho de Desenvolvimento CMDU? O CMDU, de Desenvolvimento Urbano. Mas eu acho que ele levanta algo extremamente importante que vem em encontro que nós estávamos discutindo no bloco anterior dos armazéns. Ele abre a possibilidade de nós podermos, claro, nós, como diz assim, o empresariado, principalmente na área da construção civil, você levar moradia, né, com uma proposta nova, pelo menos essa que eu acompanhei em uma das audiências que teve, dá mecanismo de construção para que o empresário possa voltar a levar as pessoas a morarem, principalmente na área central e no caminho que está, pelo menos nessa segunda fase do VLT. Eu acho que isso é um grande ganho para a cidade, né? Até porque, se a gente ver a área central, né, ela tem toda a infraestrutura, toda pronta, onde já no passado nós tivemos população de 15, 20 mil pessoas, hoje temos pouco mais do que 3 mil pessoas no centro, né? Então, essa possibilidade hoje que se dá em você poder construir prédios de apartamento com dimensões menores do que normalmente é liberada no bairro, por exemplo, como Boqueirão, Ponta da Praia e assim por diante, abre a possibilidade, pelo menos, que venha um investimento para o centro e, com isso, Perfeito. As pessoas possam morar no centro da cidade. Acho que esse é um grande ganho que vem na lei de uso e ocupação do solo. Olha, você tocou numa pessoa que vem aí, o Glaucus, eu considero hoje ele um dos grandes técnicos da nossa prefeitura. Ele já participou aqui algumas vezes? Ele, Wagner Ramos, uma impressão muito boa. Funcionários de carreira fantástico. Fantástico. E eu acho que essa nova visão para o centro, não é uma nova visão, mas uma nova perspectiva de atrair as pessoas para o centro é fundamental. Nós temos, tirando a zona das Palafitas, ali na zona noroeste, o centro de Santos é o local da cidade mais degradado que nós temos e aonde o problema social é visível, índices, né? Os piores índices, né? E o problema social está à vista, né? As pessoas, os carrinheiros, os mendigos, enfim, os cortiços, né? Uma moradia que cabe em 10, moram 30 e por aí vai. E eu acho que com esse novo gabarito, o potencial de construção passando para 7 vezes, limitando-se à altura, porque o Conair, né, agora, antes era Conar, limita em 45 metros, porque o aeroporto do Guarujá já é uma realidade, isso vai fazer com que a gente possa ocupar o centro. A única preocupação, eu acho que isso os técnicos também estão falando, é que nesse centro de Santos, a gente possa fixar a população que já está lá. Sim. Essas pessoas precisam de moradia. Não adianta elas saírem daqui e morar em outra cidade da região. Então, eu acho que isso é fundamental. E também um alerta, eu tenho lutado muito, o Boquinha sabe disso, que a gente fala muito em tombamento, Boturão. Mas o que nós precisamos tombar lá no centro de Santos? Talvez alguma rua, República... Não precisa tombar mais nada, eu acho, né?
República Portuguesa, alguns imóveis, mas não é possível o tombamento ser generalizado, né? Porque senão isso é que engessa a cidade. Mas acho que o raio de proteção é que no Alegra Centro, a né? grande, a grande questão isso, aí. Né? que era lá atrás e já se modificou. Agora, a cada projeto você pode ter um raio de envoltório diferente. Né? Aconteceu isso na beneficência, na construção do Hospital Dia, né? Vitória, hoje, né? Que mudou o raio devido à situação da beneficência portuguesa, que eu acho que isso que é um ganho. É um ganho, inclusive, que hoje a gente teria que rever essas situações dos tombamentos. Esta é a verdade. Urgente. Porque tem muita coisa que não é velha, né, mas não tem história antiga, mas tombada. tem coisa que é antiga e não é Falando velha. em Agora tem tombamento, coisa que é velha. eu quero Tá caindo, aproveitar- só tem uma parede ali. Aproveitar aí para eu sei que a gente está encerrando o programa aqui, eu quero sugerir um tombamento aos nossos vereadores. Eu tenho acompanhado atentamente a concessão de títulos de cidadão santista e medalha Brás Cubas aí nessa legislatura. E tenho visto algumas coisas bizarras. Ontem mesmo, o atual presidente do Santos, José Carlos Pérez, nada contra o José Carlos Pérez, que está há 4 meses no mandato, recebeu o título de cidadão santista. O ano passado, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, também foi agraciado com isso. E eu não sei que grande mérito os dois tiveram pela cidade. Eu não sei, talvez o ministro Alexandre, que nem sequer nosso efetivo da polícia aqui aumentou quando foi secretário de Segurança. Então, acho que já que o título de cidadão santista virou instrumento para a politicagem, por que não encerrar com esse título e até com a própria medalha Brás Cubas? Porque se não é para homenagear alguém que faz algo de fato e concreto pelo município, serve para quê? Para fazer política? O apoio aqui, apoio ali. Então é melhor encerrar. Eu lembro bem do vereador Noel de Carvalho. Estou acabando, estourando aqui, Aldo. Que me responder falou, que me rapidamente. lembrava Um segundo para cada um. Um segundo. Encerrar não, mas Qualificar aplicar o que diz a lei. Hoje você não pode dar um título se pelo menos a pessoa não mora 10 anos na cidade. Ou que seja relevante. Então, Como? 10 Alexandre de anos. Moraes morou aqui? Não. Nem ele, nem o Pérez. Ou seja, E aí há um nem a lei erro está que cumprido precisa na ser Câmara de corrigido Santos. pela lei. Vamos encerrando aqui o ponto de vista, agradecendo aqui ao Boquinha, agradecendo ao Braz, né? O Aldo sempre conosco, o Marcos Santana sempre aqui atento às redes sociais. Estamos juntos de segunda a sexta, ponto de vista ao vivo, 1h30 da tarde. Reprise aqui na Santa Cecília TV às 8 da noite. Obrigado, gente. Valeu.